Pessoal, ler uma meditação minha aqui, que eu estava fazendo quando comecei a meditar nesse último capítulo, finalzinho do Efésios 6. Presta atenção lá. Deus abençoe vocês. Todo o seu pecado confessado para Cristo não retorna mais. Você não vai conseguir poder ressenti-lo. Ressentir é sentir de novo. A causa do seu pecado, que o seu pecado trouxe, foi a sua morte. Mas, a causa que o pecado traz a morte para a gente, para o pecador. Mas Jesus se ofereceu gratuitamente. Você não precisa pagar nada. Já vai saber, já vai ver por quê. Foi de graça para sofrer a morte no seu lugar. Essa graça é o amor absoluto. Deus nos amou tremendamente na hora que Ele nos formou, no desejo do coração dEle e da vontade dEle, ok? E juntamente com Cristo, amém? Esse amor só é possível por Cristo, o perfeito. Ainda que você morresse por si próprio, e é isso mesmo que o diabo quer, isso não valeria nada, e você não pode ressuscitar. Ainda que você se sinta o maior pecador do mundo, o maior pecador de todos, que é o que o Satanás, que o inimigo, que o mundo, que as pessoas falam, certo? Ainda que você morresse para aliviar o teu pecado, você não aliviaria nem uma grama do seu pecado. Sabe por quê? Porque você não pode ressuscitar. Só quem ressuscita é o santo. Só o santo pode ressuscitar, ok? A ressurreição dos mortos é um caso de amor perfeito por Deus. Olha só. É um caso de amor de Deus e Cristo. Esse caso de amor é entre Deus e Cristo. O Pai foi feito Pai em Cristo. E nós fomos feitos filhos do Pai em Cristo. Então, Deus vem até Cristo. E se nós formos até Cristo, haverá um encontro perfeito em Cristo. Não há outro lugar. Amém? Legal isso, né? Então tá. Hoje nós vamos meditar um pouco lá no Efésios 6, tá? A armadura de Deus. É uma leitura que eu quero fazer, um breve comentário, tá certo? Bom, nós sabemos que Paulo aqui nesse momento, ele está preso a um soldado romano no meio de uma... Ele podia escolher a depressão, ele podia escolher a tristeza, ele podia escolher a revolta, ele podia escolher descrer em Deus, negar Deus. Se ele nega Deus perante o rei lá, ele ia ser um homem livre, ok? Mas não. Paulo escolheu ficar, certo? Ficar em Cristo, morrer por Cristo, sofrer a pena por Cristo, pelo Evangelho, né? Por Cristo, mas pelo Evangelho e por amor daqueles que precisavam ouvir, que somos nós. Pois bem, ele olha o soldado, ele vê a prisão dele, o carcereiro dele, tudo de uma maneira boa. Ele pôde aprender com as prisões dele. As prisões de Paulo, né? As grandes prisões de Paulo, exteriores, mas nunca entraram no coração dele, ok? Ao contrário muito de nós, filhos de Deus, nós que às vezes falta um pouquinho mais de leitura da palavra de Deus para mim, para você, eu creio, certo? Que Paulo tinha momentos, certo? Na prisão, em quando ele olhava para o soldado, a prisão dele, a corrente, ele tirava aprendizado. O que eu posso aprender com isso? O que eu estou aprendendo? O que Deus está me falando? Ao contrário de nós que às vezes nos encolhemos, nos entristecemos, ficamos doentes, ok? Pegamos atestado, né? Não é assim. Paulo, com a vida do cristão, Paulo não foi assim, ok? Vamos ler. Portanto, do 13, né? Que o 12 nós lemos, né?
Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é na mente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau é batalha espiritual. O dia mau são as dificuldades. O dia mau é o dia da tentação pessoal. Não é dia mau o governo, não é dia mau a inflação, não é dia mau outra coisa exterior, tá? O dia mau é a tentação. Acabamos de falar que a nossa luta não é contra a carne. Contra a carne quer dizer matéria, contra situações, até políticas, né? Até políticas, físicas, todo tipo, né? Estudantis, dependendo de você estar, né? Estudando, fazendo uma faculdade ou estudando, né? Estai, pois, firmes, no 14, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Esse cingir os lombos, tá? Era um cinto muito grosso que o soldado, né? Paulo sempre olhando pro soldado, né? Pro carcereiro dele, e ele viu esse cinto. Ele falou, nós precisamos estar cingidos, nós precisamos estar preparados. Quando você está de cinto, filho, tenta dormir com a cinta apertadinha, ajustadinha para você ver. Tenta dormir lá com a tua, né? Não consegue, certo? Porque você está ali firme, então principalmente para te manter acordado, certo? Com a verdade e vestida a couraça da justiça. A couraça, veja que é couro, de couro, né? Couraça da justiça. Era uma couraça, era às vezes de couro, às vezes de metal e às vezes as duas coisas juntas. A couraça muitas vezes era para situações não de guerra, mas aquela couraça metálica já era uma coisa para guerra mesmo. Você veja como a gente tem que estar cingido ou com um ou com o outro. Amém, querido? Couraça de justiça, justificados, reconhecendo a justiça do Senhor em todo o tempo, que o Senhor é a nossa justiça. O que nós lemos, que eu li agora para vocês, né? Ele morreu gratuitamente, é de graça. Ninguém rouba de você. Sabe por que ninguém rouba de você? Porque foi de graça, não foi você que conquistou, foi o Senhor que conquistou para você. De Deus ninguém rouba, certo? Então é graça, fica nele. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Esse calçado aqui tem uma versão que fala sandália, né? Sapatos, né? E vamos ficar aqui com a sandália, tá ok? Bota também, botas de couro que o soldado usava, certo? A sandália, ela tinha uns pregos, né? Os pregos assim no pé, para que o soldado, quando ele entrasse em luta, que ele fosse sustentar quando o ataque contra aquele pelotão deles ali, né? O que aconteceria? Eles iam escorar com o ombro, com o lombo, os lombos, né? Que nós vimos agora há pouco. Verdade, justiça, né? Couraça de justiça, cingir com os lombos, certo? O escudo aqui protegendo e empurrando o inimigo ou resistindo ao inimigo. Então aquela sandália, ela era que nem chuteira, com prego mesmo, né? Antigamente era chuteira com pregos, né? Para correr na lama lá e para aguentar bem, certo? E esse calçado também era uma arma que quando você estava em luta, era definição. Se você pisasse na cabeça do teu inimigo, se você pisar com esta sandália, certo? Que é o evangelho, que é a verdade, é a boa nova, é aquilo que te livra, aquilo que tem que estar na tua boca, o evangelho, a pregação, o ensino, a palavra, certo? Quando ela estiver na tua boca, é uma sandália, e você pisar no teu inimigo, os cravos da sandália vão definir quem você é. Eu sou vitorioso. Amém? Você define, você pisa no crânio do teu inimigo. Amém? Calçados os pés, ok? Tomando sobre tudo o escudo. Falamos do escudo agora há pouco, né? O escudo da fé. Então, o escudo não era um para um só, eram vários soldados, eram grupos, né? 12 pessoas, um pelotão, né? 12 soldados. Eles faziam uma couraça de tartaruga, sabe? Sobre eles, para resistir aos dardos inflamados do maligno. Já estamos indo lá, né? Que o inimigo jogava aquelas flechas incendiárias, né? Que os inimigos muitas vezes não atacavam o soldado romano porque eles eram os mais bem treinados do mundo, certo? Eram os melhores do mundo, então eles não chegavam, não procuravam não o corpo a corpo, então eles tentavam de toda maneira. E o romano, à medida que eles iam se atacando, eles iam também se intensificando, se preparando mais com couraças de ferro,
couro para apagar os dardos inflamados do maligno. Já estamos chegando lá, né? Couraça, né? O escudo da fé. E esse escudo, então, eles iam colocando um do ladinho do outro, um sobre o outro, assim, fazendo tipo uma casca de tartaruga. Joia? Beleza, né? É assim que nós temos que ser, unidos em Cristo. Somos um corpo em Cristo. Quando o Pai chega e olha, quando ele fala Jesus, ele fala meu filho, ele não fala meus filhos. Ele fala meu filho, e aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. Ok? Quando o Pai fala com Cristo, ele fala com o cabeça, e o resto do corpo ouve também. Se você está em Cristo, você é nova criatura, certo? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete era uma coisa que te protegia, descia até aqui no nariz, certo? Que para proteger, para que o inimigo não sopre conversa fiada na tua cabeça, para que o inimigo não bote coisas nos teus ouvidos, certo? Tudo tapadinho, preparadinho para a luta. E você com a boca, evangelho, e você com os olhos abertos, são o quê? Você está atento às coisas que acontecem, não atento às coisas naturais, mas coisas espirituais. Esses olhos daí seriam olhos espirituais, porque você já sendo uma nova criatura, você nascido em Cristo, ok, querido? Já nascido em Cristo, você é nova criatura, você está preparado, tá certo? Para o dia mau, o dia que o inimigo vai tentar mesmo atacar você, porque ele conhece os pontos mais fracos e ele vai se inventando, vai inventando mais coisas para tentar te atacar. Mas você tem a armadura, você tem o escudo protegido. E como eu falei, uma tartaruga são várias pessoas, é um grupo de pessoas, é a igreja que te protege. É na igreja que você está protegido contra, né, as astutas, contra os dardos inflamados do maligno. Falei astutas, né? Contra os dardos inflamados do maligno que são lançados, você vai estar ali com o teu escudo, o teu irmão vai estar também, tua esposa, teus filhos, na família, assim, na igreja, assim, teu pastor, teus irmãos em Cristo. Até aquele que você não tem muita afinidade, de repente ele está do teu lado coladinho com o escudo ali, protegendo você e você protegendo ele. Amém? Querido, então para frente. Mais uns 2 minutinhos aí eu peço para vocês. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Olha aí, é a palavra, é o evangelho. O evangelho é pregação. A palavra é conhecimento para você declarar num dia mau. Quando foi o dia mau de Cristo? Cristo teve um dia mau? Será que Cristo teve dia mau? Na cruz? Não. O dia mau de Cristo foi quando ele foi impelido ao deserto para ser tentado por Satanás. E no dia mau ele resistiu com a palavra. Ele falava assim: Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito. Chegou a um ponto que o diabo foi tão esquisito, tão... Jesus olhou e falou assim: vai de retro. Algumas palavras, a Bíblia é bem antiga, né? Vai de retro, certo? Vai de retro, né? Vai de retro, né? Ou... vai embora, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás. Quando chega no momento da adoração, é muito importante isso. Veja que lá naquela tentação, se você me adorar, te darei tudo nessa terra. Eu vou dar para você, se você se prostrar e me adorar, para o Filho de Deus. Ele fala assim: Satanás, vai embora, porque só o Senhor teu Deus adorarás. Certo? Sabe qual é a diferença? Sabe por que Davi... Olha que coisa interessante, né? Por que Davi, com todos os pecados dele, todos os pecados que ele fez, cometeu adultério, matou muita gente, mentiu, tudo isso ele fez. Sabe por que ele era segundo o coração de Deus? Não por causa dos pecados, mas porque ele não abria mão de Deus. Ele não abria mão de Deus, mesmo depois de pecar, ele se arrependia amargamente, profundamente. Certo? Ele mudava, ele procurava mudança, ele mudava mesmo de rota. Ok, querido? Então ele fala assim: orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Cara, sem oração, sem estudo, sem buscar o Senhor, sem chance. Certo? Orai em todo o tempo e súplica. Vigiai também com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem são os santos? São os teus irmãos da igreja, são
os teus queridos, né, tua família, ora por eles, prega para eles, santifica eles, evangeliza eles, ok? Usa a palavra, ok? E ora por eles, santificando-os, separando eles, amém? Deus abençoe você, querido. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas graças a Deus. Eu acho que aqui nós podemos dar por final, né? Na semana que vem aí, Deus abençoando. Eu só vou fazer essa saudação final aqui para vocês e já vamos começar um outro livro. Deus te abençoe. Tchau.